Olá, hoje eu quero falar sobre o sentimento de rejeição que muitas pessoas têm em relação aos pais. Pais que muitas vezes não foram presentes ou que foram agressivos, violentos, pais que não souberam expressar o seu amor. Então eu queria falar um pouquinho sobre esse assunto e dizer que no olhar sistêmico, a primeira coisa que a gente aprende é que nós temos os pais certos para nós. Isso pode ser muito difícil de assimilar e entender quando é um caso como esses, porque nós nos perguntamos, puxa vida, mas por que eu preciso passar por isso, né? Mas nós entendemos que todas as pessoas que nós encontramos, com quem nós convivemos, todos os conflitos que passamos, os obstáculos que se apresentam no nosso caminho, dizem respeito à nossa missão pessoal, à nossa possibilidade de crescimento e amadurecimento espiritual. Então, quando nós pensamos nesses pais e nós geralmente ficamos nos sentindo não amados e amargurados e ficamos eternamente naquela espera, aguardando que esses pais em algum momento possam nos dar o que nós queremos, de alguma forma esperando algo deles. Como nós nos sentimos? Fortes ou fracos? Geralmente nós ficamos mais enfraquecidos e além da dor da rejeição, nós ainda somamos essa frustração. Então, como seria olhar para isso do ponto de vista sistêmico? A primeira coisa é olhar para esse pai e para essa mãe e vê-los não apenas como pai e como mãe, mas como filhos, como irmãos, como netos, ou seja, olhar atrás deles e entender que eles vêm de um sistema e que eles também têm os seus enredamentos, seus aprisionamentos, que muitas questões desse campo familiar atuam sobre eles e que talvez isso seja algo que esteja direcionando o olhar desses pais. Ou seja, eles olham para essas questões e não conseguem olhar para os filhos, né? Então, essa é uma primeira e importante visão de você encarar esses pais como parte de um sistema de aprisionamentos, limitações, dificuldades, né? E entender que sim, eles amam os filhos, mas talvez eles tenham um amor que adoeça ao invés de curar, um amor que está também aprisionado, então que eles demonstram da forma que eles conseguem, da forma que é possível, porque inconscientemente eles estão presos. Então, quando eu consigo olhar para esses pais dessa forma, aí sim eu começo a ganhar força, porque eu paro de esperar que eles sejam diferentes, porque eu começo a aceitar que eles são como são, e eu começo a entender que mesmo sendo como são, em algum momento eles disseram sim ao amor e sim à vida e me deram a vida. É difícil? Muito difícil. Todos nós idealizamos um tipo de relacionamento de pais e filhos. Nós às vezes temos uma concepção infantil de querer esse colo, esse aconchego e ver no vizinho e não poder ter. Mas por alguma razão eu preciso passar por isso, eu preciso aprender certas questões justamente através desse caminho para que eu me fortaleça, né? E se nós fizermos no segundo momento essa análise disso, olhar para esses pais e pensar o que eu aprendi, quais foram as características, as habilidades, as forças que surgiram a partir desse não acolhimento, dessa distância. E aí, quando eu começo a olhar para essas coisas e vejo como elas hoje fazem parte do que eu sou, eu posso
ser grata a pelo menos isso. Talvez eu não consiga nesse momento ser grata aos meus pais por me darem a vida, que seria o ideal no olhar sistêmico. Mas eu começo a conseguir olhar para eles e internamente dizer: muito obrigada pelo que eu recebi e também pelo que eu não recebi, porque tudo isso me fez crescer e ser quem eu sou. E olhar para esses pais e entender que eles deram tudo o que eles podiam e que ninguém pode dar aquilo que não tem para dar. Então, toda essa visão, toda essa ampliação do olhar, de entender como funcionam essas dinâmicas familiares, como funcionam essas dinâmicas inconscientes e esses aprisionamentos me trazem a oportunidade de tomar passos e mudar internamente essa visão. E muitas vezes isso me liberta para amar os meus pais, porque muitas pessoas que sofreram nessas relações, elas não se sentem no direito de amá-los. Muitas vezes elas veem o homem e a mulher, a humanidade deles, os defeitos que ela julga que eles têm. Muitas vezes eles cometeram coisas graves. E um lado dessas pessoas quer amar esses pais porque é maior do que elas, mas um outro lado diz: não, eu não posso amar porque eles fizeram isso. Então, é se permitir amar os pais, porque quando nós excluímos esses pais do nosso coração, nós estamos excluindo parte de nós, porque eu sou a minha mãe e eu sou o meu pai. Sempre. Independente de qualquer coisa, sejam eles como forem. Então, se eu excluo um do meu coração, eu excluo metade de mim. E se eu excluo ambos, eu estou me excluindo. Então, vem uma sensação de rejeição ainda maior, de inadequação, de solidão, muitas vezes de depressão. Então, não é fácil esse caminho. Exige e requer de nós uma postura muito adulta, uma postura muito de sair talvez de um lugar de vítima que nós nos colocamos porque realmente não podemos receber o que nós desejávamos. Mas quando a gente decide tomar esse passo, aí sim a gente pode começar uma cura, porque a outra opção é continuar eternamente nesse lugar, aguardando esses pais, esperando algo deles, sem olhar para todo o resto, sem olhar para todo esse sistema, né? Então, eu deixo aqui essa reflexão e faço esse convite desse olhar que aceita tudo como é e tira dessa aceitação a força para ir para a vida.